Nós estamos falando de uma, entre aspas, final do Campeonato Brasileiro que a gente provavelmente vai ter daqui a um jogo. Primeiro a gente já tem um duelo muito importante contra o Red Bull Bragantino. Depois a gente tem um duelo mais importante ainda contra o Flamengo. E a gente sabe das qualidades técnicas do nosso rival. A gente sabe que o nosso rival tem como meta principal e objetivo principal o Campeonato Brasileiro. Não foi uma atuação extraordinária. Ok, pode não ter sido, mas o Flamengo jogou bem. E o que me chama a atenção na atuação de sábado do time do Flamengo foi a intensidade da equipe. Não foi a melhor atuação tecnicamente do Flamengo, não foi. Mas em termos de entrega do time, de disposição, de luta, eu acho que foi a melhor atuação do ano. Jornalista destaca a atuação do Flamengo contra o Bahia e palmeirense projeta final antecipada contra o Mengão. Fala nação, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco e Fala João Guilherme. Links na descrição. Neto destacou a importância do clássico entre Palmeiras e Flamengo que vai acontecer neste mês pelo Brasileirão 2025. E João Guilherme fez uma análise perfeita da última partida pelo Brasileirão. Bora acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. No dia 25 de maio, a gente tem um compromisso muito importante. Na verdade, os dois próximos compromissos do Palmeiras, eles são de extrema e suma importância. Um é contra o Red Bull Bragantino, que é uma equipe que está no topo, disputando ali também com o Flamengo, com o Palmeiras, a liderança. E depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, que é fora de casa, nós temos o jogo lá no Allianz contra o Flamengo. E já tem muita gente falando assim, nossa, pega esse jogo e coloca em Barueri também. Eu acho que tem que ser no Allianz. O que eu acho que tem que acontecer é os ingressos do Allianz abaixar o preço. Mas nem é sobre isso, né? Sobre estádio em si que eu quero falar. No jogo de ontem nós tivemos uma arbitragem, como muitas outras das competições brasileiras, ordinária. A arbitragem brasileira, ela é ordinária. Ordinária. Que em um lance onde o Palmeiras foi prejudicado, que praticamente o jogador de São Paulo abraçou o pé do Estevão, o Abel, ele levou direto um cartão vermelho. Aí você fala assim, ele levou o cartão vermelho porque ele xingou o juiz ou porque ele falou uma coisa muito pesada. Na verdade ele falou assim, puta que pariu, isso daí é uma vergonha. Ele falou isso. Foi isso que ele falou. O palavrão que ele falou foi PQP. O resto ele falou que era uma vergonha não ter dado o cartão amarelo ao jogador de São Paulo, que obstruiu o lance do Estevão ontem abraçando o cara pelo pé. E aí, o Abel foi lá e levou um vermelho direto, inclusive até saiu mais cedo, né? Ele já viu o juiz vindo, ele já levantou e saiu. E isso fez com que o Abel fosse suspenso. Aí você fala assim, Neto, tá bom, o Abel está suspenso para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Também, mas ele também está suspenso para o jogo contra o Flamengo. Sabe por quê? Porque o Abel, ele já tinha 3 cartões amarelos. 3 cartões amarelos. E ontem ele levou um vermelho direto. Então, a partir daí, o entendimento do que está na regra da competição é que o técnico, ele ganha uma punição dobrada por 2 jogos. Notícia do lance, tá? Palmeiras perde Abel Ferreira para jogo contra Flamengo. Veja a punição. Treinador recebeu 2 cartões no clássico contra o São Paulo pelo Brasileirão. Abel Ferreira não comandará o Palmeiras na partida contra o Flamengo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Além do confronto com os cariocas, o treinador também desfalca a equipe no duelo contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Aí você fala assim, mas ô Neto, você acha que a presença do Abel na beirada do campo, ela faz tanta diferença assim? Meus amigos, faz toda a diferença. Nós estamos falando de uma, entre aspas, final do Campeonato Brasileiro que a gente provavelmente vai ter daqui a
um jogo. Primeiro a gente já tem um duelo muito importante contra o Red Bull Bragantino. Depois a gente tem um duelo mais importante ainda contra o Flamengo. E a gente sabe das qualidades técnicas do nosso rival. A gente sabe que o nosso rival tem como meta principal e objetivo principal o Campeonato Brasileiro. Agora eu falo pra vocês, uma arbitragem de merda, ela destrói planejamentos. Vocês viram a forma como os jogadores comemoraram ontem o gol contra o São Paulo? Aquilo dali, cara, é uma questão anímica. É uma questão mental dos jogadores. Um trabalho de gestão de grupo que, querendo ou não, ele vem muito do Abel. O Abel ele pode fazer as cagadas táticas dele. Ele pode dar a sarda ousada dele. Só que a parte anímica de gestão de grupo, a presença dele na beira do campo, ela faz a diferença. Ela faz a diferença. Porque senão não existia o motivo de punir técnicos, né? Se a presença do técnico ali na beira do campo não fizesse diferença, não tinha por que ficar punindo o técnico. Você podia apresentar outras sanções que seriam mais efetivas do que simplesmente suspender o técnico. Ou seja, se existe a regra de suspensão, é porque aquilo traz sim um prejuízo. E para um jogo com elementos tão importantes, a presença do Abel ela se faz primordial num jogo contra esse. E agora, por causa de uma arbitragem de bosta, por causa de uma arbitragem porca, lixo, a gente toma esse prejuízo. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Ah, Neto, mas o Palmeiras já foi beneficiado por decisões erradas da arbitragem. Mas se a gente sempre ficar colocando isso como uma troca, né? Mas vocês já foram, então tá certo agora ser injusto com vocês. A arbitragem brasileira, ela vive um ciclo vicioso que ela nunca vai melhorar pra equipe nenhuma. Porque toda equipe, querendo ou não, uma vez ou outra já foi beneficiada por erros de arbitragem. Então se a gente for levar isso ao pé da letra, vai ser sempre uma troca. A gente nunca vai se unir de verdade em uma voz e exigir algo de qualidade. Sempre vamos ter uma justificativa. Enfim. Ganhou, é o melhor do mundo, perdeu, é uma porcaria. E, sinceramente, eu acho que tem muita gente jogando gasolina na fogueira aí. E eu não sou assim, eu procuro manter uma coerência, ganhando ou perdendo. Por exemplo, eu tenho lido e tenho ouvido muitos comentários criticando a atuação do Flamengo sábado contra o Bahia, né? Inclusive até me criticaram porque eu falei que o time jogou bem. Gente, na minha visão, o Flamengo fez um bom jogo sábado contra o Bahia. Ah, João Guilherme, não foi uma atuação deslumbrante, não foi uma atuação extraordinária. Ok, pode não ter sido, mas o Flamengo jogou bem. E o que me chama a atenção na atuação de sábado do time do Flamengo foi a intensidade da equipe. Não foi a melhor atuação tecnicamente do Flamengo, não foi. Mas em termos de entrega do time, de disposição, de luta, eu acho que foi a melhor atuação do ano. Jogou mais contra o Corinthians? Jogou. Jogou mais contra o Juventude? Jogou. São dois jogos, eu acho que se destacam aí no cenário desse ano, né? Final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo, também outro jogo que o Flamengo atuou muito bem. Jogou mais aquela partida? Jogou. Mas em nenhum desses jogos teve a disposição que teve no sábado. Os caras no sábado estavam atacados, eles entraram com um tesão, com uma vontade, né? O próprio Gerson acabou sendo expulso exatamente por isso, cara. Parte final do jogo, ele virou ali um volante, né, por causa de uma alteração feita pelo Felipe Luiz, por uma circunstância do jogo, e ele entrou com tamanha disposição, né, no rapaz lá do Bahia,
Não houve maldade do Gerson, mas entrou com muita vontade e acabou chegando atrasado na bola e pegou o tornozelo do cara e foi expulso. Mas por isso, por causa da entrega, da disposição, da vontade. Então o Flamengo chamou a atenção sábado exatamente pela disposição. Muita disposição realmente do time do Flamengo. Então, na minha avaliação, foi uma boa atuação do Flamengo, né? E uma vitória que traz algo muito importante: a confiança. Vencer dá confiança, traz otimismo. E a torcida, que estava cobrando bastante, com razão, ela viu no campo, no sábado à noite, o que ela queria ver. Uma entrega, uma determinação, uma vontade, raça, amor, paixão. E isso ela teve. E aí ela se conectou com o time. E eu sempre digo, quando Flamengo e torcida conectam, jogam juntos, é difícil segurar o Flamengo no Maracanã. E isso é importante por quê? Porque quinta-feira, meus amigos e minhas amigas, tem o jogo mais importante do ano até o momento para o Flamengo. O Flamengo terá muitos jogos importantes esse ano, muitos. Mas até agora, o jogo mais importante do Flamengo no ano é o de quinta-feira contra a LDU. Porque o Flamengo realmente está deixando a desejar na Libertadores da América, se colocou numa posição em que ele não está confortável no grupo, e esse jogo de quinta-feira muda isso tudo. Porque o Flamengo tem o privilégio de fazer os 2 jogos finais da Libertadores no Maracanã e dependendo dele. Então é uma chance que o Flamengo não pode desperdiçar. Ele tem que entrar com aquele tesão do sábado, Libertadores, pressão, disposição, garra, e jogando a bola que o time sabe jogar para vencer a LDU. De preferência, por no mínimo 2 gols. Porque se o Flamengo vencer a LDU por no mínimo 2 gols, dependendo dos resultados da rodada, amanhã, 19h, teremos Deportivo Táchira e Central Córdoba. Inclusive, já vou até fazer um convite para você. Nós vamos ficar aqui no canal Fala João Guilherme e eu convido você acompanhando esse jogo e reagindo a esse jogo. Vamos fazer isso, né? E ali vamos trocando uma ideia ao longo do jogo e tal, vamos reagir a essa partida entre Deportivo Táchira e Central Córdoba, que também é um jogo fundamental, porque a lógica é que o Central Córdoba vença lá na Venezuela. Mas eu acompanhei o jogo de ida na Argentina e foi um jogo duro, gente. Foi um jogo duro. O Central Córdoba venceu ajustadinho. Central Córdoba tem uma equipe limitada, mas que nos jogos contra o Flamengo se comportou muito bem, foi muito bem arrumada, usou uma estratégia correta, e o Flamengo também acabou colaborando para que eles pudessem ter sucesso. Então, de repente, quem sabe, o Deportivo Táchira tira um pontinho, ou tira pontos do Central Córdoba, e embola ainda mais o grupo. Mas nós vamos estar na terça-feira, 19h, acompanhando esse jogo aqui no canal Fala João Guilherme, né? Mas, independentemente do que acontecer lá, em São Cristóbal, o Flamengo tem que vencer o seu jogo. E vencer bem, no mínimo por 2 gols de diferença, para tirar a diferença de saldo da LDU, para ficar em segundo lugar, entrar na zona de classificação e na última rodada decidir com o Deportivo Táchira no Maracanã. Perfeito? É isso aí. Muito bem, olha aqui, tem um super... Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixa o seu like,
para fortalecer o nosso trabalho. O link do canal Opina Porco e também Fala João Guilherme ficarão na descrição como forma de créditos. Vamos falar agora sobre os dois assuntos abordados por ambos os canais que a gente aqui reagiu. Primeiro falando sobre Flamengo e Palmeiras, que deve acontecer na rodada seguinte, né? O Palmeiras vai enfrentar o Bragantino na próxima e logo na sequência enfrenta o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Partida muito importante porque o Flamengo está nesse momento a apenas 2 pontos de diferença do Palmeiras, que venceu o São Paulo nesta última rodada, e o Flamengo também venceu o Bahia. Então é um confronto que o Flamengo pode sim retornar à liderança, dependendo do próximo jogo. O Flamengo enfrenta o Botafogo no Clássico Carioca, também no Rio de Janeiro. Então, Neto aí fazendo uma análise perfeita e já projetando uma final antecipada, né? Porque de fato é uma final sim. O Flamengo e Palmeiras irão brigar ponto a ponto até o final da temporada, né, para saber quem vai conquistar esse título. O Palmeiras sempre vinha conquistando o Brasileirão e o Flamengo, infelizmente, não priorizava essa competição. Com essa nova diretoria, é prioridade sim, né, o Brasileirão 2025, e agora nós temos que conquistar o maior número de pontos possíveis. Então, de fato, quem conquistar os 3 pontos nesse clássico tem tudo aí para aumentar ainda mais a confiança em um campeonato que será disputado até o fim. E sobre a partida entre Flamengo e Bahia que aconteceu no último sábado, né? João Guilherme destacando aí a importância tanto de voltar a vencer como de atuar bem. O Flamengo não vinha jogando bem, principalmente nos últimos jogos na Libertadores da América. E isso deixava a desejar no que diz respeito à determinação, à força de vontade. E era nítido que os jogadores não estavam entregando tudo o que poderia dentro de campo. E com esse resultado positivo no Campeonato Brasileiro, entraremos sim confiantes no próximo jogo na Libertadores da América, que acontece nesta quinta-feira. O Flamengo tem uma responsabilidade enorme. Esse próximo jogo é o mais importante da temporada, pois em um grupo que era considerado fácil, o Flamengo se complicou e agora precisa, além de 2 vitórias, fazer gols de saldo aí para não se complicar, para não passar mais um vexame aí de não avançar para a fase mata-mata. Então, com esse resultado diante do Bahia, com certeza os jogadores estão mais confiantes, porque é normal, quando o resultado vem, tudo dá certo, você fica mais confiante dentro de campo e as jogadas saem mais naturalmente. Foi o que João Guilherme falou, né? Ele fazendo sempre análises perfeitas. Iremos deixar o link aí do canal dele na descrição como forma de créditos.